Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versos de 1 a 6. Nós temos conversado no gabinete. Pedro fala que Paulo falava coisas difíceis. E a gente não consegue entender nem Pedro. A coisa fica um pouco difícil, né? Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versos de 1 a 6. Acompanhe com os olhos a leitura que eu farei. A palavra de Deus diz assim: Portanto, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos com o mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para viver não de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus, no tempo que vos resta na carne. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no espírito, segundo Deus. Vamos falar com o nosso Deus? Bom Deus e Pai, ajuda-nos a ouvir a Tua voz à medida em que meditamos neste texto. Nós precisamos e desejamos ouvir a Tua voz. Nós precisamos da direção do Senhor. No nome de Jesus. Amém. Eu havia feito uma introdução mais na área do direito, injúria, calúnia, difamação, juntei um negocinho bem legal. Eu falei, não ficou legal. Mas eu acho que é bom, porque o direito tem essa preocupação com o nome e com a honra. Mesmo que seja alguma coisa real, que você xingue alguém, que a gente acha que está certo o que eu estou fazendo, porque a pessoa é isso aí, e aí você acaba com a vida da pessoa. Então, essa preocupação com o nome e a honra é muito interessante que exista no próprio direito. Eles não sabem disso, mas eles copiaram isso de Deus mesmo, porque nós fomos criados à imagem dele. Mas eu resolvi fazer uma introdução mais Augusto Nicodemos, entendeu? Direto no texto. Direto no texto. Então, aí ficou desse jeito. Não é parecido com o do Augusto, não, dele é bem melhor. Aí começa assim: assim como os estrangeiros, caracteristicamente, não participam plenamente da cultura e dos costumes da sua terra de acolhimento, mas eles podem viver de acordo com os valores e práticas de sua terra natal, os cristãos, eles podem se encontrar em desacordo com os valores e práticas da sociedade em que vivem. O nosso texto, primeira carta de Pedro 4, de 1 a 6, ele é um encorajamento para os cristãos que podem se surpreender com a intensidade da reação negativa que a sua fé provoca em amigos incrédulos. A pressão de parentes e amigos, ela entra em jogo, ora desafiando com o famoso: o que tem de errado nisso? Ora com: pronto, já vai dar uma de santo. Aqui, a gente te conhece. Ou, eu sempre soube que você era uma... Aí, 3 pontinhos. A igreja local, dentre outras características, ela deve servir como esse agrupamento de uma sociedade alternativa, ou uma colônia cristã em terra estranha. A igreja local deveria se lembrar de que fornece um contexto social no qual os cristãos devem buscar apoio, encontrar apoio e o parentesco, que outrora encontraram ao se engajar em práticas contrárias à vontade de Deus. Porque para tudo tem grupo nessa vida. E não é só por causa do WhatsApp, não. Já era assim. Para tudo tem grupo nessa vida. Grupo dos faladores maus do chefe A. Grupo dos faladores mal do chefe B. Para tudo tem grupo. Você celebrava o ano novo de outro jeito. O seu carnaval era selvagem.
As suas saídas à noite eram momentos ou de caça ou de ser caçado. As rodas de amigos falavam mal das mesmas coisas e pessoas. O seu namoro satisfazia o que a cultura dessa cidade entendia. As risadas soltas riam das mesmas piadas sexuais. Todos estão na 5ª série e ninguém se importa. O texto de hoje, ele é um corretivo para o cristão acerca da tendência de corresponder às expectativas culturais e a assimilar os valores e práticas daqueles que rejeitam a Deus. A sua arma é adotar a mesma resolução que Jesus teve ao abraçar seu chamado e enfrentar seus oponentes, especialmente de estar preparado para sofrer injustamente por sua fé, se necessário. Então hoje nós veremos com Pedro como se armar para enfrentar uma sociedade que não é simpática à sua fé. Fica com o seu celular ligado, entra na conta, porque você vai ter que comprar alguma coisa para se armar. Ou então desliga o celular, abre a Bíblia, porque você vai precisar se armar. Se o seu cônjuge, ou alguém da sua família fala que esse negócio de ficar armado não é legal, esquece. Hoje você precisa se armar. Ok? Não tem escolha. Aí fala assim, então não quero ser crente. Fala assim, é uma escolha. Mas não vai ter jeito, você vai precisar se armar. O objetivo da epístola de Pedro é instruir seus leitores sobre quem eles são em Cristo. É uma discussão sobre identidade. Assim nós somos encorajados e motivados acerca do nosso comportamento e acerca das nossas escolhas nessa vida. Nós já aprendemos que o sofrimento, mesmo o sofrimento até a morte, não é sinal de fraqueza ou derrota. E hoje nós vamos aprender com que devemos nos armar. Agora, é meio assim, o texto de Pedro já conta logo de cara, né? Ele já fala, armem-se com a mesma determinação e maneira de pensar que Jesus Cristo teve, para que vocês possam se abster dos desejos carnais que guerreiam e para que possam atravessar a difamação. Antes do compromisso com Cristo, era o jeito que se fazia, seguir o caminho da incredulidade. Agora, por causa da fidelidade a Cristo, nós deixamos de fazer algumas coisas. Por isso nós vivemos um pouco à parte dos costumes da sociedade, como se espera de visitantes estrangeiros e estrangeiros residentes façam. Mas isso tem preço, porque haverá crítica por não mais nos entregarmos aos mesmos caminhos que todo mundo faz. E abandonar práticas anteriores, de certo modo, é uma acusação àqueles que continuam nelas. Assim, veremos como nos armar para enfrentar essa sociedade que não é simpática à nossa fé em 3 partes. Sofrer em vez de pecar, sofrer difamação dos incrédulos e saber que Deus é justo juiz. E bora lá. Sofrer em vez de pecar. Eu queria tanto ler outro título, mas é isso que tem na Bíblia. Eu queria ler outras coisas mais agressivas, entendeu? Um tapa na cara, pelo menos. A gente quer uma coisa mais assim, a gente diz para Deus assim, mais efetiva a Deus. Aí Deus fala assim, não, então, você não entendeu o que é efetivo ainda. Você ainda não entendeu. Olha só o ódio que é levantado quando uma reação pacífica acontece. Então, vai pensando. Então, o primeiro ponto é sofrer em vez de pecar. Eu queria que constasse nos autos que eu não gostaria de pregar isso aqui por pensar diferente de Deus. Mas Deus sabe bem melhor. É muito fácil detestar um cristão. Muito fácil. E mais simples ainda é concluir que a vida cristã ela é sombria e desprovida de prazer. Cristão é um bicho sem graça. A gente já sabe disso. Cristãos costumam se abster de teatro, cinema e seus
correlatos que sejam picantes e obscenos. E vivem dizendo para os outros, não vale a pena. Tem muita cena desnecessária, não vejo esse filme. Mas que droga, cara. Na hora que o filme estava ficando legal, não ficou legal. Cristãos costumavam se abster das lutas, mas hoje há cristãos que oram antes de martelarem o crânio de seu oponente. Isso mudou um pouquinho. O estilo de vida do reino dos céus localiza o bom prazer do sexo no casamento apenas. Sustenta que o projeto de Deus para o casamento é entre um homem e uma mulher. Condena bebedeiras, calúnia, mentira, a cobiça, o roubo. Como diria um antigo colega de trabalho lá em 1984, o cristianismo tira a graça de tudo. Porque o divertido é isso. A fruta roubada é mais gostosa. Você cresce com isso na cabeça. Mas essas conclusões não são nem novidade. Era assim que os pagãos viam os cristãos do primeiro século. Um bando de desmancha-prazeres. Era o que eles eram. Cristão raiz, lá do primeiro século, não queimava incenso para o imperador. E olha que era só para mostrar gratidão cívica. Mas os cristãos do primeiro século sabiam melhor e não caíam nessa não. Por essas e outras, os cristãos tinham a reputação de serem odiadores da humanidade, traidores da humanidade, a partir da traição do modo de vida romano. Muitos da época de Pedro e muitos hoje são rotineiramente condenados por desejarem viver de acordo com o julgamento de Deus. Somos, portanto, encorajados a nos abster das coisas que a incredulidade considera aceitável, ainda que a nossa abstinência ressalte a condenação de tal conduta. Pedro faz uma analogia nos versos 1 e 2 entre o sofrimento de Jesus e o sofrimento do crente. E o uso do termo carne em Pedro é diferente do uso que Paulo faz em suas cartas. Paulo usa a palavra carne como uma referência à totalidade da natureza humana caída ou à velha natureza. Para Paulo, não é possível viver pelo Espírito e ao mesmo tempo viver na carne. Já Pedro, ele trabalha o termo de um outro jeito. Ele usa o termo para se referir ao tempo da vida terrena antes da morte. Então, é esse tempo que você vive aqui, antes de morrer, é estar na carne. Então, não confundam autores e nem teologias a partir desses autores, que vai dar muito errado. Em Pedro, é isso aqui. Então, a passagem, aquele que sofreu na carne deixou o pecado, é o crente cristão armado com a mesma determinação de Cristo. Mas o que seria esse deixou o pecado? Pelo contexto do discurso, aqueles que sofrem injustamente por causa de sua fé em Cristo, demonstraram que estão dispostos a lidar com o pecado, escolhendo a obediência, mesmo que isso signifique sofrimento. Embora seja verdade que o pecado eventualmente, mas inevitavelmente leva ao sofrimento, a obediência a Deus também pode levar a consequências desagradáveis. E isso é, de certa forma, um choque. Aliás, eu tive esse choque desde o começo da conversão, porque a vida não ficou melhor depois de Jesus Cristo. Tudo que as pessoas falavam, um pacotinho rosa com um laço lindo em cima, parecia tão distante, porque coisas que você não via, você passa a ver. Então a sua vida é mais triste e mais sofrida. Eu não entendia onde é que estava aquela coisa cor-de-rosa toda. E não era assim mesmo. Às vezes, e muitas vezes, obedecer a Deus te leva a consequências desastrosas, sofredoras. E isso muitas vezes era negligenciado com esse tipo de discurso, de que seguir a Cristo é um caminho para a bênção, para a saúde e para a riqueza. Acho que eu não vi nenhum dos três ainda, só a bênção. A saúde e a riqueza, eu nem sei onde elas foram parar, mas que a gente vai ficando ruim, morrendo,
A riqueza parece que não é o caso mesmo. Quando é o caso, Deus já deixa claro e faz alguém rico. Então, a bênção a gente reconhece. O restante, sei lá onde foi. Mas a gente precisa escolher. E vocês precisam escolher, crentes. Seguir o caminho de menor resistência, ou seja, seguir os valores, normas e práticas aceitáveis da nossa sociedade, é o caminho de menor resistência. Todo mundo vai te achar legal e você vai ter uma vida suave. Ou ser obediente a Deus e sofrer as consequências das críticas e condenação por familiares e amigos incrédulos. A disposição de sofrer dessa maneira demonstra que nós resolvemos acabar com o pecado. É disso que Pedro está falando. Essa relação entre sofrimento e obediência está presente na cristologia de Pedro, que está centrada nessa experiência humana de Jesus no sofrimento e morte. Jesus sempre escolheu obedecer a Deus, mesmo que isso significasse sofrer vários tipos de provações e, no final, levar a uma morte excruciante. Sabe que isso sempre me chamou a atenção? Há momentos que Jesus sofria que, sim, se eu soubesse que eu era Deus, eu falo assim, cara, hoje eu não vou sofrer, eu vou dar no primeiro. Ou então eu vou fazer o cara cair, sem eu nem colocar o dedo e ninguém vai saber nem que fui eu. Eu sou Deus, entende? Eu ia poder fazer essas coisas tranquilo. E ele não lançar mão disso hora nenhuma, é um ensino e tanto. A gente que gosta de falar, você está falando do meu nome? Gente, a gente não entendeu nada, né? Quem cuida do nosso nome é Deus, é Ele. Não faria justiça à natureza totalmente humana de Jesus Cristo supor que Ele cumpriu o plano redentor para a sua vida sem que Ele pensasse, sem que Ele deliberasse, sem que Ele decidisse. Vejam a agonia dele no Getsêmani. Mostra bem o contrário, não é? De que era sofrido. Deus, esse cálice é difícil. Mas seja feita a tua vontade. Será que não tem nenhum outro jeito? Pergunta para o doutor Estranho, né? Tem alguma outra saída? E ele responderia, apenas uma. Jesus Cristo. Essa que era a resposta que eu estava esperando no filme. Mas não foi. Ao longo do seu desenvolvimento humano, Jesus teve que abraçar conscientemente seu chamado e compromisso com Deus Pai. É isso que a gente está imitando, o pensamento de Cristo. Jesus, diz a palavra de Deus em Hebreus, ainda que fosse filho, aprendeu a obediência pelo que sofreu. Então, filhos, se estão achando a vida sofrida com seus pais, pecadores, às vezes é difícil, né? Às vezes a gente é disciplinado exageradamente, mas sabe de uma coisa? É bem esse o critério mesmo. Mesmo que os pais da gente errem na disciplina, ou seja, no que for, nós continuamos a aprender de Deus por meio do sofrimento também. Então, se você está sofrendo, não me venha contar historinha triste, tá bom? Eu estou sofrendo. Falei assim, Deus vai usar o sofrimento, a correção adequada ou não adequada dos seus pais, mas Ele vai edificar você. Ele vai construir você. E Ele está muito interessado nisso. E ser por intermédio do sofrimento, entra na fila, porque é assim mesmo. É desse jeito. Pedro, ele já havia nos instruído que nós também somos chamados a sofrer injustamente por causa desse exemplo dado por Cristo. Para seguir os passos de Jesus, abraçar a sua vocação e enfrentar diariamente uma sociedade hostil aos seus valores, os cristãos devem estar armados, com a mesma disposição e determinação que permitiram a Jesus
dirigir o seu rosto resoluto para a cruz. Eu gosto dessa palavra resoluto, seja lá o que ela signifique. Parece uma coisa boa. Parece quando você fala assim, eu vou fazer isso. Sabe quando a esposa fala, eu vou fazer isso, e olha, nem fala nada? Fala, ela vai fazer isso. E vice-versa, tá, mulheres? Não precisa ficar rindo, não. Quando ele fala, eu vou fazer isso. Aí você fala, lascou. Ele vai fazer isso. Então, algumas cenas tem Jesus indo para Jerusalém, e teve gente que tentou, Jesus, fica por aqui e tal, mas tinha gente que olhava no rosto dele e via que ele estava decidido. Gente, como crente, isso é muito bom. Ter esse jeito de pensar de Jesus, que você sabe para onde está indo. Aí você não cairia nem nesses pecados daqui. A moça fala para você, oi. Você fala assim, já entendi tudo, cala a boca, vai embora. Fala assim, que isso? Eu só queria saber onde era pegava o ônibus. Fala assim, não me engana, eu conheço esse oi com mel. Entendeu? Se você está resoluto, talvez a pessoa nem fale oi com você. Olha e fala assim, eu ia falar oi com ele, mas está com a cara de que vai dizer não. Então, em geral os pecados são assim, você dá uma deixa, né? Ou você está no... É que nem o jovem doido lá de Provérbios 6, não é? A mulher era uma mulher perdida da vida, e ele lá, andando pela calçada, de um lado para o outro. Por que você está andando aí? Ah, não sei, estou meio sem ter o que fazer. Então você fica à toa dando sopa até chegar aquela hora. Que é basicamente a viagem ao shopping. Shopping é um lugar que foi projetado para você gastar. Aí você fala, eu vou passear no shopping. Você fala, eu não entendo essa parte. Os caras foram, eles sabem tudo sobre como é que ele vai flechar você. Aí você vai lá para ver se me acerta. Vê se me acerta. E eles acertam. Vai rolar alguma coisinha. Mesmo que a sacola você jogou no lixo, mas alguma coisa você está levando. Sabe a pior coisa que ele leva de você? O seu tempo. É uma loucura. Mas deixa esse shopping para lá. Não muito, mas só um pouco. Sofrer, vamos voltar para o sofrimento, por seu relacionamento com Deus em Cristo, é isso que se torna algo a ser esperado e não evitado. Pedro está dizendo assim, olha gente, estou contando essas coisas para vocês porque existe muita expectativa de oba-oba, que vai ser muito divertido e alegre, e eu estou dizendo, não, vai ser sofrido, vai ser difícil. Então, isso é algo a ser esperado e não algo a ser evitado. Então, se você anda querendo evitar o sofrimento, você está na luta equivocada, de acordo com o Evangelho. O conteúdo dessa resolução imposta aos cristãos, a mesma resolução que Jesus teve, é que aqueles que sofrem injustamente por sua fé em Deus demonstraram que estão cansados do pecado, na medida em que preferem sofrer do que pecar. Esse deixaram o pecado é gente que está nessa, gente que está lutando contra o pecado. Obviamente não é alguém que deixou totalmente o pecado, mas é alguém que tem resolvido desse jeito de Jesus. Não consegue imitá-lo plenamente, mas tem uma firme resolução. Mesmo que o pecado aconteça, eu vou confessá-lo e eu vou seguir porque eu quero esse caminho aqui. É esse caminho para que eu fui chamado. E porque essas pessoas preferem sofrer do que pecar, elas podem viver o resto do seu tempo na carne do ponto de vista de Pedro, não mais motivados pelos desejos humanos, mas pela vontade de Deus. Carne, do jeito que Pedro usa, é esse tempo antes de morrer, aqui nessa terra. O fato de estarem sofrendo demonstra a verdadeira natureza dessa determinação de estar resolvido com o pecado. Eu prefiro sofrer do que pecar. Eu peco? Sim. Mas na maioria esmagadora das vezes você vai ouvir de mim, nascido de novo, que busca a santidade de Deus, preferir sofrer do que pecar. A segunda parte é sobre sofrer a difamação de incrédulos. Já que a gente escolhe sofrer, tem que lidar com isso, não é? Tem que estar armado com essa resolução de Cristo
que sabe que o sofrimento vem, mas que a glória aguarda. Sofrer a difamação de incrédulos, versos 3 e 4. O verso 3 e 4, eles têm um antes e um depois de Jesus, mas ainda na carne. Isto é, o tempo de vida na terra antes da morte. Escolher sofrer em vez de pecar significa que enquanto permanece na carne, o cristão não deve mais ser motivado pelos desejos humanos ímpios, mas pela vontade de Deus. Pedro repete o que ele disse já no primeiro capítulo, verso 14. Como filhos obedientes, após a conversão, não se conformem como antes aos desejos da sua ignorância. Em vez disso, correspondendo à santidade daquele que o chamou, seja um santo em todo o seu proceder. Em 4:3, ele faz essa lista de desejos contrários à vontade de Deus. É uma lista bem comum mesmo. Está em quase tudo que é filme, tudo que é novela. Desejos desenfreados, autogratificação por sexo, por comida, por bebida e atos devassos, comumente praticados em rituais religiosos. Eu não gosto de falar rituais religiosos, mas eu devia falar rituais religiosos. Mas eu tenho medo que você fique pensando em rituais religiosos como um frango, uma farofa. Geralmente a gente pensa em rituais religiosos, algo do tipo, não é? Mais para a linha de macumba, umbanda, do que para rituais religiosos. Nós estamos num pleno ritual religioso aqui e agora. Nós só comparecemos a esse lugar por causa de um cordeiro que foi morto e o sangue dele foi derramado em nosso favor. O nosso também é bem sangrento. Nós estamos num ritual religioso. Então, atos devassos praticados em rituais religiosos, pagãos, pensa sempre em ritual religioso que envolve ritual em si, um processual, por onde entra, onde é que senta, que horas que levanta, o que você faz, o que você fala, que música canta, a quem você adora, a quem se deve exclusividade. Esquece isso aqui, numa arquibancada do Flamengo, com a camisa do Atlético. Esquece como é que é o ritual, e você vai se dar muito mal. Você tem que respeitar os rituais. E eles acontecem em vários lugares. Pode ser num shopping center, pode ser num, como é que chama isso? Estádio, né? É estádio. Negócio de futebol é estádio. Pode ser num estádio, mas vai acontecer em algum lugar, sempre. Então, rituais religiosos, eles não são nem presos a uma igreja ou um local específico. Eles podem acontecer na rua, pode acontecer numa manifestação. Se você não sabe qual é a música, se você não sabe qual é o rito, você pode se dar muito mal no meio de uma multidão. E sabe-se lá o que pode vir desse conjunto, desse ritual religioso. Não poucas vezes inclui violência. O final dessa lista tem detestáveis idolatrias, que é uma expressão bem incomum, especialmente para a época. Na cultura politeísta do primeiro século, algumas religiões elas poderiam até ser desagradáveis e ridículas até, mas a prática não era considerada imoral ou sequer uma violação do mandato do império divino. Não era. Apenas a tradição judaico-cristã tinha um conceito de idolatria, razão pela qual judeus e cristãos foram objeto de perseguição social ao longo dos séculos. Poucos no primeiro século politeísta se importavam se os cristãos queriam adorar Jesus, mas era altamente ofensivo para eles que cristãos rotulassem outras religiões como idólatras, inconsistentes com a verdadeira adoração a Deus. Como fazia o ensino apostólico, você lê a Bíblia e você vê que tem os gentios, o povo de Deus. Talvez você não se incomode porque você é crente. Mas se você não for crente, você fala assim, está chamando a gente de quê? Gentio? Incrédulo? É isso? Assim, é isso, tá? Só para você ficar chateado mais vezes, é isso mesmo.
A gente fica repetindo o que está na Bíblia o tempo inteiro. Não é à toa que quiseram queimar a Bíblia ou calar os cristãos, porque o problema é sempre do relacionamento dessa pessoa com Deus. E como essa pessoa nunca vai enfrentar Deus num campo aberto, vai pegar o primeiro que, você fala em nome de Deus, então é você mesmo. Pá! Vai apanhar. No primeiro século, eles pouco se lixavam se alguém ia adorar Jesus, mas eles se incomodavam de que as outras religiões eram chamadas de idólatras. A nossa época sabe bem disso, porque nós temos o pluralismo cultural. Olha que coisa boa. Na verdade, multicultural. Nós temos um pluralismo, e quando a palavra plural não basta, ela tem que ser multicultural, para ficar mais carregado ainda, para que todos sejam encaixados e incluídos. Todas e todos. E todes. Pronto. Aí está feito o pluralismo multicultural. E essa abordagem é semelhante à do politeísmo que Deus enfrentou, que Pedro enfrentou. Tudo que é espiritual parece aceitável, exceto as reivindicações como a do Evangelho, que são exclusivistas. O Evangelho de Jesus Cristo é exclusivista. E isso, nem no primeiro século, nem hoje, as pessoas querem ouvir. Cai mal nos ouvidos. Por que só esse Deus? E por que é esse Deus de vocês? Por que não outro? Por que não outros? Não, a gente prega aqui, a gente está pregando aqui dentro, veio quem quis. Não, mas vocês devem pregar outras coisas. Aí vira outra coisa, entendeu? Então a liberdade não é mais liberdade. E aí nós começamos a ficar num terreno bem escorregadio. E é bom a gente saber disso, porque Pedro está dizendo, armem-se. Armem-se com aquele jeitão de Jesus, que ele sabe a que veio, e sabe que veio e sofrerá para que alcance a glória. Além disso, é bom mencionar, porque naquela época, primeiro século, havia escritores gregos e pagãos, romanos, que também condenavam a falta de controle ou autocontrole. Havia muitos não cristãos que levavam uma vida moral exemplar. A vida cristã que Pedro ordena teria sido compatível com os mais altos ideais reconhecidos pela filosofia moral grega. Embora, mesmo tendo uma filosofia moral elevada, a prática da sociedade greco-romana foi sempre caracterizada por excessiva indulgência e devassidão, sempre. Aliás, esse é frequentemente o caso. A nossa sociedade, ela prega uma coisa, mas não vive de acordo com os seus ideais mais elevados. Então, eu lembro quando Nietzsche, o filósofo, ficou chateado, uma das críticas dele é que os crentes não viviam de acordo com aquilo que pregavam. Eu falei assim, parece que essa é uma coisa bem humana de filho de Adão, não é? Você acha que os incrédulos vivem de acordo com os ideais que eles proclamam? Nenhum ser humano vive de acordo com o ideal que proclama. Então não me venha falar de crente, porque sequer os incrédulos vivem de acordo com os mais altos ideais. Eu valorizo profundamente a vida, mas pratico o aborto, mas não mato um gato. É feio, me faz mal. Agora falar de uma criança que morre, faz parte da vida, não é? Isso é só para dizer que nós não conseguimos viver de acordo de uma coisa com a outra. Mesmo que a exortação de Pedro pudesse ser consistente com esses ideais dos filósofos morais gregos, Pedro não apela ao pensamento grego como base moral de suas exortações. Ele apela à vontade de Deus, como manifesta na sua palavra. Os cristãos, eles devem se tornar estrangeiros e residentes, estrangeiros em sua sociedade, quando as práticas toleradas e normalizadas dessa sociedade são excessos indulgentes e destrutivos. Quando são inconsistentes com as virtudes da nova vida
em Cristo. Nós devemos, como estrangeiros, permanecer dentro dessas estruturas sociais, mas não participar das práticas institucionalizadas que sejam reconhecidas como contrárias à vontade de Deus. Em culturas como a que Pedro viveu ou a nossa, há muitas situações diante das quais sofre-se abuso pelo nome de Cristo. Basta uma recusa em participar dos rituais da cultura, basta um rejeitar ou um ausentar-se de uma festa religiosa de amigos ou familiares, ou de colegas de trabalho, que a resposta dos incrédulos começa com surpresa. Como ele não vem? Por que ele não veio? Mas isso não fica só na surpresa, é acompanhada de desânimo, de desapontamento e de raiva. Por quê? Porque os seus amigos, colegas cristãos, eles não estão mais na mesma vibe. E então, difamam os cristãos. Há casos de membros de família que quebraram tradições ancestrais por causa da sua fé em Cristo. Outros abandonaram práticas ancestrais, transmitidas de tempos imemoriais, por uma nova religião, de fabricação recente. Mal começou essa coisa aí no primeiro século. Ele nega milênios da nossa família. A exclusividade da religião dos cristãos, essa sua recusa arrogante de participar ou de considerar válida a adoração de qualquer Deus, exceto o tal do Deus da Escritura, feriu e fere profundamente a sensibilidade pública. Uma atitude assim tão antinatural e ingrata para com os deuses, os cristãos do primeiro século foram chamados até de ateus. A gente costuma chamar o contrário, né? Mas eles foram chamados de ateus por não acreditarem nos deuses. Menosprezar os deuses, cuja ira deve ser temida, a paz cívica, o sucesso da agricultura, a ausência de terremotos, de inundações, é tudo associado à benevolência dos deuses. Bastaria hoje um pequeno terremoto e falar assim: tinha igreja reunida nessa hora? Tinha. Os crentes. Os crentes. Buraco no asfalto em Brasília. Os crentes. Se eles não andassem com os carros, não tinha buraco. Pensa qualquer problema, a árvore caiu. Os crentes. Foi um vento grande. Então, vento, espírito, esse negócio de crente. Caiu é coisa de crente. Então sempre vai haver e sempre há essa associação. Agora lembrem-se, assim como Noé condenou, na verdade, a fé obediente de Noé, implicitamente, fez com que a sua geração soubesse que uma condenação estava sobre eles. Por quê? Porque ele ficou construindo a arca. Então, dele construir a arca, era uma pregação de martelada. Era pregação literalmente, mas de outro jeito. Enquanto ele martelava a arca e ajeitava as coisas. Quem estava olhando ou falava assim: nós vamos ser condenados, né? Deus vai punir a gente, é isso. Palhaço. Deus vai punir a gente. Mas esses crentes não tem jeito, né? Então, ele fazendo o que Deus disse, já era implicitamente uma pregação. Os cristãos da Ásia Menor julgavam a sociedade abstendo-se das más práticas que antes praticavam com a aprovação da cultura de então. Então, o abuso e a calúnia que sofrem é um sofrimento esperado por causa de Cristo. Ao perseguir os cristãos, os oponentes estão se posicionando contra Deus e, por essa razão, estão sob julgamento dele. E isso nos leva para a terceira parte, que Deus é justo juiz.
os versos 5 e 6. Por falar em julgamento de Deus, ele é esse justo juiz. A figura retórica usada por Pedro, que é esse merismo aí, o vivos e mortos, para falar todos, é só para dizer do alcance universal do juízo de Deus, sobre vivos e mortos, ou seja, sobre todos. A afirmação tão popular no meio intelectual de hoje, de que a verdade ela é socialmente construída, se opõe às ideias de uma verdade universal. Quando aplicado ao pensamento religioso, implica que uma determinada religião é verdadeira apenas para aquele grupo que acredita nela. Então deixa os crentes, deixa eles se reunirem onde eles querem, eles estão gostando desse negócio, é bom para eles, faz bem para a alma deles. Mas o nosso texto ensina que o evangelho do perdão e julgamento de Deus, ele é verdadeiro não apenas para os cristãos crentes, mas para todas as pessoas. Aí você fala assim, então o cristianismo, além de tudo, é atrevido. Eu falei, isso, é verdade. Ele, assim, não é nem porque a gente gosta, porque a gente sabe que vai apanhar, que vai ser sofrido, e a gente não gosta disso. Mas não dá para não dizer o que Deus disse. E Deus diz que esse texto aqui não é só para os crentes, é para todas as pessoas. Essa reivindicação universal da verdade, ela era tão ofensiva ao pensamento greco-romano do primeiro século, quanto é hoje para essa cultura pluralista. O apóstolo ensina que ninguém escapa do julgamento de Deus, que absolverá ou condenará com base na resposta a Cristo, que é a pedra viva, como ele já ensinou no capítulo 2, ou a pedra de tropeço. Em Cristo, ou você constrói nele, ou você é esmagado pela pedra. Pedro observa que aqueles que blasfemam contra Deus, difamando os cristãos por sua vida justa, eles vão ter que prestar contas de si mesmos àquele que está preparado para julgar vivos e mortos. O verso 6 traz uma outra dificuldade que sempre assombrou estudiosos em todas as épocas. Afinal, tem pregação para os mortos? Ou está se falando de outra coisa? Aqueles que apoiam uma oportunidade pós-morte para a conversão, tomam o verso 4 e 6 como um exemplo mais amplo de Cristo pregando aos espíritos em 3,19, que o pastor Marcel já explicou para vocês. Se vocês não lembram, vão lá no site, ouve o sermão de novo, vai dar tudo certo. Outros entendem que se referem àqueles que estão espiritualmente mortos, embora fisicamente vivos. O ponto de Pedro, entretanto, é que a morte não isenta uma pessoa do julgamento vindouro de Deus. A responsabilidade após a morte, ela não era amplamente ensinada no mundo pagão. É o famoso, cara, morreu, acabou. Morreu, já foi. Tem muita gente incrédula que nem tem medo de morrer. É o estágio da vida. Depois que você aceitou que você é só uma moléculazinha ambulante, gente, aconteceu com um monte de gente, vai acontecer comigo, bye bye. E aí tem todas aquelas coisas que ou você chora ou você faz na internet, que é o importante da vida, na hora da morte, é deixar saudade. Aí você, gente, que lindo. Vocês podem ler e ouvir todas as coisas que vocês quiserem, do Cortella, de todo mundo, vai ter sempre uma frase maravilhosa. Leiam, ponham na geladeira, o que quiserem. Mas isso não era ensinado, porque as pessoas achavam que morreu, acabou. Críticos pagãos questionavam a utilidade do evangelho. Já que ele parecia tão restritivo, não faz isso, não faz aquilo, e no final o crente morre, é o famoso, caramba, deixa eu aproveitar a vida, né? Porque afinal de contas a gente morre e depois que morre acabou. Essa era a crítica de então. Que vantagem tem isso? Pedro, no entanto, ele ensina que as pessoas serão julgadas. Quando eu falo assim, Pedro, no entanto, pensa assim, Deus instruindo Pedro para instruir a igreja a semear nessa hora, é essa escalinha, tá bom? Pedro, no entanto, em nome de Deus, via Tarcísio para semear, e todos que acreditam ou não acreditam,
para todos, ele está ensinando que as pessoas serão julgadas mesmo após a morte física, ao contrário da expectativa pagã. A mensagem do evangelho de perdão e julgamento que foi pregada agora àqueles que estão mortos, quer eles tenham se tornado crentes ou não, ainda é eficaz. A morte não invalida nem as promessas, nem as advertências do evangelho de Jesus Cristo. Então a afirmação de Pedro não apenas alertaria o incrédulo, mas também encoraja os cristãos a respeito dos crentes que podem ter falecido. Pedro, na verdade, tranquiliza seus leitores que a eficácia do evangelho continua mesmo após a morte física e continua a ser base para o julgamento de Deus. E a decisão de viver para Cristo nessa vida é verdadeiramente a decisão correta, apesar das aparências em contrário, conforme o mundo julga as coisas. Pedro, no verso 5, afirma que os pagãos que rejeitam o evangelho de Cristo e zombam dos cristãos por viverem em sua fé, terão de responder a Deus, que é aquele que julga vivos e mortos. Assim, os mortos em 4:6 deve ser entendido como o mesmo referente de 4:5. Então, a alegação no verso 5 é que há o julgamento de Deus vindo e que estar morto não isenta a pessoa de ter que prestar contas do que foi feito antes da morte. Então, o verso 6 começa com pois, ou seja, para que venha o juízo, o evangelho foi pregado aos mortos, ou seja, àqueles que já estão mortos, mas que ouviram o evangelho em vida. Todo o objetivo do evangelismo é preparar as pessoas para o dia em que devem prestar contas de si mesmas ao seu juiz. A morte física não isenta do julgamento aqueles que rejeitam o evangelho nesta vida e nem tornam o evangelho ineficaz para aqueles que se comprometeram com ele quando o ouviram nesta vida. Isso dá um sossego, não dá? Rapaz, o evangelho vale. E ao mesmo tempo, se você está na incredulidade, dá um desassossego, fala assim, que droga, o evangelho vale. É o que Pedro está dizendo. Se você está em Cristo, sossega, o evangelho vale. E no dia da ressurreição ele vai valer. E se está na incredulidade, droga, o evangelho vale. E vai acontecer uma ressurreição. Ele não estava nem ligando para esse corpo, estava entregando para o túmulo já. Mas eu serei ressurreto também, não é? Vai sim. O evangelho ele vem sendo pregado porque o julgamento está chegando. Acho que foi isso que eu pensei também juntamente quando eu vi aquele pé amarelo brincando de florista no meio da W3. Quando umas árvores brincam de ser floristas de modo tão maravilhoso, com cores tão intensas e vibrantes, você fala assim, o noivo vem. Só que quando você pensa o noivo vem, lendo Pedro, o julgamento também vem. Essas árvores estão brincando de serem floristas faz tempo. E vão continuar até que o noivo venha. E eu fiquei pensando, eu falei, é isso. Enquanto a gente prega o evangelho, a gente está dizendo, o julgamento está chegando. Vocês acham, crentes, que isso é simpático? Não é não. Você prega o evangelho e está dizendo, o julgamento vem. Então saibam que isso não é simpático para quem não quer saber de Deus e não quer saber de Cristo conforme a instrução da Escritura. E que isso então vai suscitar difamação, raiva, acusações de exclusivismo para baixo. Mas nós não temos outro caminho a percorrer. Esse é o evangelho que nos foi entregue. E é assim que nós vivemos nele. Com o mesmo jeito resoluto. É disso que eu me armo. Jesus sabia para onde estava indo. E o que passaria. E ele está dizendo para a gente, então, vocês sabem também para onde estão indo. A festa do noivo vem. O julgamento também. Deus nos ajude e nos abençoe. Amém. Vamos cantar ao Senhor Deus uma vez mais?